O início da minha vida como construtor de cravo se deu com circunstâncias muito peculiares e com certo aspecto de comicidade. Bom, eu ouvia falar que nos Estados Unidos havia um senhor que construía uns kits para a gente montar um cravo em casa. E essa ideia me deixou doido, porque eu era maluco para ter um cravo. E como é que eu ia mandar buscar um negócio desse lá dos Estados Unidos? Recorri a amigos que eram envolvidos em embaixadas e consegui que eu recebesse esse instrumento, esse kit, né? Bom, eu fiquei alvoroçado e quando chegou a notícia de que o kit já havia chegado aqui no Brasil, eu contratei logo um caminhão com 2 ajudantes para que me trouxessem esse presente, né, dos céus. Bom, eu achava que devia ser uma coisa volumosa, afinal de contas era um cravo, não é uma coisa, não é um brinquedo. Bom, quando chegou o caminhão, eu perguntei, mas cadê o cravo? Não era cravo, era uma caixa que um dos ajudantes trazia embaixo do braço. Eu fiquei espantado, falei, mas que é isso? Quando eu abri essa caixa, havia lá outras 1000 caixinhas com parafusos, porcas, pecinhas de plástico, um livro grande de instruções e um esboço de um teclado. Bom, e eu teria que comprar toda a madeira para fazer o móvel. Então, eu comecei a fazer isso, sabe Deus como. Eu morava num apartamento no Leblon e eu tinha ferramentas caseiras, não de um artesão, eram coisas que todo mundo tem, martelo, etc. Bom, comecei a montar a coisa. Fui numa madeireira, comprei a madeira, comecei a seguir as instruções, estudei tudo aquilo e comecei a construir o kit. Bom, para encurtar a conversa, eu consegui. O kit começou a produzir seus sons e meio desafinados, mas no final das contas, depois de muita prática, eu consegui que esse cravo cantasse. Foi então uma maravilha, eu comecei a tocar, mas era um cravo pequeno e um registro apenas de 8 pés, um registro de alaúde e só. E eu, acostumado com aquela exuberância dos cravos da banda Landowska, não descansei enquanto não conseguisse dar a esse meu instrumento um pouco mais de sofisticação. Então eu inventei 2 pedais que davam vários tipos de sonoridade. Um deles dava o forte e o fraco, porque o plectro era de couro, como os da banda Landowska, e quando ele estava acionando a nota na pontinha, dava um som piano, e quando ele avançava um pouco mais, dava um som mais forte. Então esse pedal dava forte e piano. E o outro pedal ligava e desligava o alaúde. Então, com o jogo de mãos e pés, eu consegui efeitos incríveis. O meu cravinho parecia um cravo de 2 teclados. E tinha efeitos assim que muita gente me dizia, mas como? Um cravo pequeno de um teclado só para conseguir parecer 2 teclados? Aí a CBS me convidou para gravar um vinil, um LP de cravo. Aí eu aceitei, fui para o estúdio, levei meu pequeno instrumento e gravei um disco chamado Concertos de Cravo, com uma capa do pintor Frank Schaeffer, que era um famoso pintor na época. E o disco saiu. Foi a primeira gravação comercial de cravo feita aqui no Brasil. E esse disco até hoje eu tenho ele em casa. E é muito curioso porque realmente a gente tem horas que a gente jura que são 2 teclados, por causa do jogo de pedais que eu fazia. Bom, depois de um tempo eu fui assistir um concerto da Sylvia Marlowe aqui na Escola de Música. E eu soube que o técnico que ela trazia
afinava o instrumento durante a tarde. E eu fui lá para ver de perto. Era um grande cravo, com 2 teclados e toda aquela registração que a banda Landowska tinha. E o concerto foi muito interessante, muito bom, realmente. E eu, conversando com esse técnico, soube que nos Estados Unidos, em Boston, havia um senhor que fabricava kits para cravos completos de 2 teclados, cravos do apogeu, com 2 teclados e vários registros. E eu fiquei alucinado com essa história e consegui uma ocasião, graças a um convite que eu tive do Departamento de Estado, fui assistir um festival em Nova York e depois eu fui para Boston para assuntar a história e consegui peças para montar um cravo completo. Aí um cravo de 2 teclados.
Bem, o meu aprendizado musical começou de uma maneira um tanto caótica. Eu posso dizer em 2 capítulos. Está tudo aqui no meu livro, eu conto isso minuciosamente. Vamos lá ver. Antigamente, em toda casa de família havia um piano. E a criançada estudava ou piano ou violino. Eu não fugia à exceção. E meus pais acharam que eu tinha que aprender piano. Então chamaram Dona Tancinha, que era uma pianista da cidade e que seria minha professora. Eu fiquei absolutamente alvoroçado com a ideia. Então, Dona Tancinha chegou. Ela entrou, conversou um pouco com a minha mãe e quando falavam as duas, corri para o piano e me aboletei no banquinho. Aqueles tripés com assento redondo que gira para subir ou para descer. Porém, minha fervura recebeu um jato de água fria. Na minha inocência, tipo assim, Luluzinha, eu achava que ia sentar e sair tocando lindas músicas, né? Tancinha, porém, me tirou do piano, levou-me para uma mesa e começou um blá, blá, blá interminável. Eu olhava para a cara dela, que não parava de falar. E era pausa, linhas, espaços, compasso, tempo binário, ternário, quaternário, sustenidos, bemóis, dedilhados, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheias, fusas e semifusas. O diabo. Enquanto ela despejava tudo isso, eu dava umas olhadinhas furtivas para o piano, mas prometi que ia estudar e decorar tudo aquilo. Dona Tancinha podia ser boa pianista, mas ela, em pedagogia, uma maquinista de trem. Bom, meu irmão Serginho era quem mais se divertia com as minhas aulas de música. Sempre que eu dizia fusa, semifusa, ele gritava da porta, fusa, bunda suja, e saía correndo. Era uma pestinha. O segundo capítulo, eu era um adolescente. No tempo da Dona Tancinha, eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Mas agora, já rapaz, o meu piano, de novo no livro, o meu piano estava um pouco estacionado. Então fui procurar uma nova orientação. Dessa vez não foi uma professorinha do interior, mas uma verdadeira mestra, Hortência Jaguaribe de Alencar, com sólidas bases musicais e mãe de uma famosa pianista da capital, a Neide Jaguaribe de Alencar. Recomecei meu aprendizado e as aulas eram regulares. A nova professora recomendou que eu procurasse um certo maestro no centro da cidade, para eu entrar em estudos mais avançados de teoria e harmonia. Fui até o endereço que ela me deu e não gostei nem do lugar, nem da cara do maestro. E desisti. Um dia na aula, a professora me deu uma música para ler. Aos trancos e barrancos fui decifrando a partitura. Minha leitura não era lá muito boa. E ao tocar o último acorde, eu estava hipnotizado, invadiu-me uma vaga sensação de maravilha e eu fiquei com um sorriso de bêbado na cara e só pude perguntar, que música é essa? E ela simplesmente respondeu, é Bach. Desde esse dia em diante, a minha relação com a música mudou completamente. Tal como Alice no País das Maravilhas, espiando pelo buraquinho da fechadura, eu não vi aquele jardim maravilhoso que ela viu. Eu divisei o paraíso. Esse foi o segundo capítulo.
O que a gente espera para depois dessa pandemia é que haja um renascimento. E esse renascimento, as pessoas vão se libertar, porque muita gente ficou prisioneira. Imagine uma pessoa que mora numa kitnet, que não tem nada para fazer, ficar preso. É uma coisa terrível, realmente. Então, as pessoas que moram amplamente e que têm milhões de coisas a realizar cada dia, o distanciamento não foi muito notório, né? Pessoas que moram em sítio, em fazendas, e que têm muita coisa para fazer, que gostam de música, gostam de ler. Então, elas se sentiram quase que normalmente. Bem, agora eu queria falar um pouquinho com os jovens escravistas. Eu tenho alguma coisinha para dizer. Por exemplo, quando vocês depararem com uma dificuldade na música, uma dificuldade técnica ou outra qualquer, nunca digam que não vão fazer, não vão conseguir fazer isso. Então, existe aquela palavrinha mágica que eu já falei, que é repetição. Então, lentamente, comecem a repetir várias vezes por dia, vários dias na semana, várias semanas no mês e vários meses nos anos. E a repetição é uma coisa mágica, mas tem que repetir com amor, né? E vocês, por exemplo, dissequem um pouco a música, separem as partes e cantem. Cantem com a voz, mas cantem com um pouco de bem-querer, um pouco de amor ao compositor, aos ouvintes que vão te ouvir, né? Então, cante o baixo, cante o contralto tenor, cante todas as partes que compõem a música e você então vai dominá-la completamente. E nunca digam, repito, que eu nunca vou conseguir fazer isso. Olha, vocês já viram o Circo de Soleil? Como é que as pessoas fazem coisas, às vezes, que até Deus duvida. Imaginem quanto tempo eles repetiram isso, né? Até fazer aquela coisa espantosa. Não, é o mesmo caminho. Devagar, lentamente, pacientemente, repitam ad nauseam, né? E vocês chegam lá. A dificuldade não deve intimidar a ninguém. E é isso. Façam música, ouçam outros compositores para enriquecer o seu painel interno musical. E tenham muito sucesso. São meus bosses. Eu conheci o Roberto criança ainda, né? Então, se eu fosse falar aqui, quer dizer, seriam quase 40 e poucos anos de contato, às vezes mais próximo, menos próximo, mas então são muitas histórias, mas que são, na verdade, é muito melhor a gente ouvir do próprio, né? Mas o que eu queria falar, sobretudo para os jovens, né? Ou aqueles que estão iniciando no cravo, que não talvez não conheçam esse aspecto assim do Roberto, né? Eu vou falar algumas coisas assim que me chamam a atenção, né? Que eu acho que é importante, né? Eu me lembro, eu em criança, ouvindo o Roberto lá na casa dele, ele já falava em pedal de dedo, sabe? É uma coisa que é fundamental para o cravo, né? E ele sempre fez, quer dizer, ele se declara autodidata, né? E ele tem esse modelo da Landowska, da Alice Elas, né? Cravistas que possivelmente não faziam isso, né? Então eu acho que ele sempre teve uma compreensão do instrumento, né? Isso sim sempre me chamou muita atenção, né? A outra coisa que me chama a atenção, quer dizer, é que ele sempre vai na música, ele sempre está preocupado com a música, ele se preocupa muito mais com a declamação, para parafrasear Couperin, do que com a gramática. Eu acho que isso é um ensinamento muito importante para todos nós, porque às vezes a gente se perde um pouco na gramática, declamação, né? Parece que a gente não lê direito Couperin, né? E na verdade eu acho que o Roberto
eu nem sei se ele já leu o Couperin uma vez, mas ele toca o Couperin, ele sente o Couperin, ele tem uma intuição incrível para a música de Couperin, para toda a música de cravo, né? Então são coisas que me ocorrem agora de falar assim de improviso sobre Roberto. Eu podia ficar horas aqui falando, mas não quero, não quero fazer isso. E enfim, então é isso. Então, eu só quero contar um pouco, né, de o que o Roberto de Regina representa para mim, porque, enfim, eu não conhecia, praticamente não conhecia o Roberto de Regina quando fui embora para a Alemanha, né? Passei aqueles meus 12 anos na Alemanha e quando voltei era, digamos assim, tudo que tinha se passado nesses 12 anos aqui no Brasil era estranho para mim, eu não participei, né? Eu tenho inveja do Marcelo, que procurou, que teve as aulas com ele, que teve esse contato com ele o tempo todo. Eu fui criada muito isolada de tudo, né? Então, quando eu fui para a Alemanha, praticamente não conhecia ninguém. Tive três grandes professores, um deles o Roberto Schnorenberg, que me deu aula de harmonia quando fui para lá, e agradeço até hoje, maravilhoso. Mas eu não tinha contato com o cravo, não tinha nem ideia. Aliás, o contato que eu tinha era o cravo que minha mãe tinha, né? Um cravo industrial, um Neubert, não muito bom ainda, eram tudo assim meio experimental. E quando voltei, já estava mais desenvolvido. Roberto de Regina, lá no Rio de Janeiro, e eu, chegada da Alemanha, sem contato praticamente nenhum com a sociedade, com as pessoas aqui no Brasil, demorou muito para eu ter um primeiro encontro com ele. E aí toda a história dele me impressionou muito, né? Uma pessoa aqui no Brasil que resolve construir cravos, eu fiquei muitíssimo impressionada com ele. Mas foram pouquíssimas as oportunidades que tive de conversar com ele, né? Depois de muitos anos em que eu já estava tocando e tal, uma vez fui para o Rio de Janeiro para tocar um recital e precisávamos de um cravo e alguém falou, bom, vamos perguntar, pedir a Roberta de Regina. A Gabi, a nossa empresária, falou, né? Vou pedir a Roberta de Regina. E ele falou, eu preciso ver se tenho tempo, então, para pôr um cravo em ordem e tal, e pediu uma semana para pensar. E ele tinha aqueles dois cravos que ele chamava de Conde Orlando, né, forte, e o outro cravo ele chamava Marquesa de Paquetá, né, porque o som dele, isso era o que ele me explicou, o som é mais ou menos parecido com esse nome, Paquetá, Paquetá, Paquetá. E ele achou que, para mim, ele queria preparar o Conde Orlando, e o Conde Orlando não estava, na época, suficientemente apto. Eu acho que foi quando eu fui tocar as variações Goldberg, coisa assim. E ele, então, pediu um tempo e tal. E, no fim, eu toquei. Maravilha, eu fiquei encantada com o cravo e muito surpresa, eu acho. A Roberta de Regina, para mim, foi sempre algo que existe no Brasil e que eu praticamente nunca tive essa consciência de que existe um trabalho tão bom, tão respeitável, tão sério. Fiquei muito impressionada com ele. Mas os contatos com ele foram mais depois, quando nos encontros de cravistas a gente ia então lá para o sítio dele e tal. Uma pessoa maravilhosa que me impressionou muito e realmente lamento muitíssimo não ter conhecido ele mais cedo, antes de ter ido para a Europa. É verdade que eu mesma, na época, nem sabia muito bem o que eu queria da vida. Fiquei sabendo só quando já estava lá. Eu queria contar essa historinha. Não, é só para contar um pouco, já que a Maria de Lourdes está sem som também, essa história envolve ela também. Porque o Roberto e Regina fez um cravo para a escola de música, né? E naquela época eu nem tocava cravo. E aí ele veio para cá e trouxe, eram 2 cravos, trouxe para cá e
e ele falou assim para o maestro Livino, que era o diretor da escola de música na época. Eu achei interessante. Ele falou assim: por favor, olha, eu quero alguém para afinar o cravo, mas não me chama pianista. Aí, então, o escolhido foi o meu irmão, que era violonista. Ele falou assim: não, violonista é melhor, por causa do jeito de tocar a tecla e tudo. E meu irmão que ficou afinando o cravo, né? E aí, a Maria de Lourdes fez o curso de verão, não sei se no mesmo ano ou no ano seguinte, ela deu aula no curso de verão, e aí ela fez concurso para a escola de música, e a escola de música bem equipada de cravo, e ela começou o curso de cravo lá naquela época, né? E foi assim que eu conheci primeiro os cravos do Roberto e Regina, e depois eu comecei a estudar com a Maria de Lourdes, e quando ela foi para a Europa, eu tive algumas aulas com o Roberto e Regina. O que eu acho interessante no Roberto, assim, que muitas vezes quando a gente encontra com ele, e lá na Semana do Cravo eu pude presenciar isso, né? Ele é pura música. Ele, a gente não diz que ele tem mais de 90 anos, porque ele é de uma lucidez. A fala dele é tão interessante, porque é muito lindo o jeito. É muito bonito aquilo que o Marcelo falou da intuição musical, então é muito bonito. Ele sempre que dá aula, ele puxa para esse lado da musicalidade. Ele não fica se detendo assim, fulano falou isso, falou aquilo, ele pensa só na música, né? E graças a ele a gente teve o cravo no Brasil relativamente cedo, né? Então, são muitas coisas para falar do Roberto, né? Mas acho que eu já falei um pouquinho agora. É uma pessoa realmente muito viva musicalmente. Obrigada. Obrigada, Cícero. Ô, Bia, posso falar mais uma coisa? Claro. Eu me lembrei, eu acho que você chegou a perguntar para ele sobre essa questão do instrumento histórico e o instrumento industrial, né? E aí eu me lembro de um episódio lá do livro dele, que, aliás, vale a pena assim, ser adquirido, né? Porque, primeiro, é muito divertido. Você lendo o livro, quem conhece o Roberto, é como se ele estivesse te contando aquelas histórias, né? Então, é cheio de fantasia, cheio de humor e também, no meio disso tudo, de informações bem interessantes assim sobre a percepção dele de cravo e de música. Mas um episódio que a gente, já que nós somos todos cravistas, né, ainda que com experiências diferentes, mas isso me chamou muita atenção, que é o seguinte: ele, quando estava nos Estados Unidos, ele foi para Boston para trabalhar no ateliê do Hubbard. Bom, mas ele teve um grande modelo, né, no cravo, que foi a Wanda Landowska, né? E até uma vez conversando com o Roberto, eu perguntei: Roberto, mas engraçado, tem coisas da Landowska que não me soam assim tão musicais, e você, o cara que é musicalidade em pessoa, como é que é isso? Aí ele falou assim para mim: escuta Landowska, porque ela é de uma musicalidade incrível. Bom, então eu dei esse crédito para o Roberto e passei a escutar Landowska. Mas, então, quer dizer, ele conta no livro, ele lá nos Estados Unidos, ele foi na casa em Lakeville, né, que a Landowska morou. Ela já tinha falecido, mas quem estava lá era a Denise Restou, que recebeu o Roberto e ofereceu o cravo dela, o Pleyel, para ele tocar. E ele conta no livro que isso foi uma emoção incrível. Ele mal teve assim coragem de sentar no cravo da Landowska e tocar, né? Ele ficou tão entusiasmado, aí ele contando, ele volta para Boston e vai contar isso para o Hubbard. Aí ele disse que o Hubbard quase que botou ele para fora, né? Porque justamente, quer dizer, tudo aquilo que o Hubbard e o Dowd estavam fazendo em termos de cravo histórico e tudo mais, era o oposto da Landowska, né? Então, quer dizer, naquele momento, aquele entusiasmo do Roberto, o Hubbard deu assim uma ducha de água fria nele, e aí foi o momento que ele percebeu, eu acho que ele percebeu vamos dizer, esses dois mundos, né? Então, eu acho que é um episódio que ele conta lá no livro. Eu acho que vale a pena, quem tiver o livro, vale a pena ler. E enfim, eu acho que é uma... E por sorte, né? Quer dizer, o Roberto teve esse contato com o Hubbard e possibilitou, né, que todos nós, eu acho que todos nós, quer dizer, fora Helena, todos nós começamos com cravos do Roberto, né? Então, acho que se ele não tivesse feito isso no Brasil, a gente não estaria aqui, realmente. Então, isso não é exagero, né, dizer isso, né? Porque ou eram os cravos dele ou eram os cravos importados, né? Então,
E a gente vê, né, isso a gente já conversou tantas vezes em Semanas do Cravo, eu me lembro do Edmundo falando isso também, a gente sempre enfatizou muito isso, né, que certas coisas, quer dizer, gerações mais novas já encontraram, né? Então parece que é uma coisa óbvia, né? Mas se não tivesse havido esse trabalho pregresso, a gente realmente não poderia estar aqui. Acho que é isso. Acrescentar. Eu acho que tem uma outra coisa também, Beatriz, sabe, a tua postura, eu acho que é a postura que a gente precisa para fazer cravo no Brasil, porque a gente tem que vencer tantas adversidades, não é verdade, Helena? Então, quer dizer, a gente tem que tentar, a gente tem que insistir, a gente tem que empreender. Então, eu acho que, e essa tua postura, eu acho que também é um exemplo para os teus alunos, sabe? Porque não é fácil fazer o que a gente faz, então a gente você não tem que pedir desculpas, a gente que tem que agradecer, a gente está no mesmo barco e eu acho que é isso. Concorda, Helena? Totalmente, totalmente. Faz algum tempo que a gente vem conversando sobre isso e acho que os esforços da Beatriz ajudam a gente a chegar um pouco mais próximo, né, daquilo que nós precisamos mesmo, né, que é respeito por todos, né, com todas as suas diversidades e realmente espaço, né, para as experiências de cada um, para que também aqueles que estão chegando depois de nós, né, sentirem que tem espaço, né, tem espaço para todos. E é a gente que tem que favorecer isso, né? Parabéns, viu, Beatriz? Obrigada, gente. Exactamente. Yo quería expresar también mi agradecimiento y bueno, la oportunidad de poder conocer. Siempre escuché hablar de Roberto de Regina y bueno, verlo, no fue muy buena la transmisión, pero fue una oportunidad poder conocer, ver su imagen, su voz y conocer un poco más de la historia del comienzo del clave en Brasil. Y bueno, yo hacía un poco la analogía con los comienzos del clave aquí también en Uruguay, ¿verdad? Siempre hay un inicio, una persona que es la que lidera, la que comienza un movimiento, y aquí también tuvimos la oportunidad de conocer a un constructor de claves que no fue, o sea, que era europeo, que venía de Brasil, no sé si algunos de ustedes los conocen, Trevor Beckerleg, y bueno, dejó un legado. Si no hubiera sido por él y sus primeros claves, no hubiéramos estado aquí, no hubiéramos conocido el clave en Uruguay, y el movimiento comenzó a través de Trevor, que vino acompañando a Jacques Ogg en un concierto primer concierto que dio el maestro Ogg en Uruguay. Así que todo tiene un inicio y es muy lindo poderlo conocer y poder compartir estas experiencias de países cercanos, tan distintos, pero que en algún punto también convergen. Exatamente.
Tá bom, gente. Então, boa tarde. Muito obrigada a todos. Obrigada, viu? E a gente se Muchas encontra gracias, semana que Beatriz, vem. nuevamente. Muchas gracias a todos. Beijo. Tchau. Chao. Felicidades. Obrigada, Paulo, pela ajuda. Obrigado.